TVC, a TV do Correio da Manhã. Nove 483167, flagrou alguma coisa, tirou uma foto, fez um vídeo, manda pra gente também, porque a gente manda ali nos grupos, né? Grupo da família, grupo de amigos, manda pra gente também. E é claro, fez uma foto, fez um vídeo da sua reclamação, da sua denúncia, manda para nós também. E a gente chega com muita novidade, com muita reportagem. Hoje é sexta-feira, tem as dicas da agenda cultural e muito mais. Nosso jornal está recheado de notícia para você. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, mas com muitas nuvens. E ali aquelas nuvens ali no nascer do sol estavam enfeitando o céu de Petrópolis. Na manhã desta sexta-feira não estava céu de brigadeiro, mas estava uma paisagem linda. Agora, quando vai chegando a época mais fria do ano aqui em Petrópolis, a gente tem dias assim muito bonitos, né? E o azul que mistura com verde, com o colorido das flores, realmente essa época do ano são paisagens assim de tirar o fôlego na cidade imperial. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 17 de abril. Você vai ver que síndrome respiratória aguda grave aumenta em bebês até 2 anos. Você vê também que Receita recebe mais de 11 milhões de declarações do imposto de renda. Governo federal propõe salário mínimo de R$ 1.717 para o próximo ano. Em Petrópolis, licitação para tapa-buracos é suspensa após mudança no orçamento. E mais, contribuintes já podem destinar imposto a fundos municipais em Teresópolis. E é claro, como eu falei, as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Tudo isso agora no Correio Serrano na TV. A gente vê o que é destaque no Correio da Manhã, edição de fim de semana. Essa edição vai até domingo, dia 19 de abril, e ali na linha vermelha, a triste sina do PDT. Depois do escândalo do INSS, quer ser o Vestal da moralidade. Está na página 3, na coluna Magna Vita. A manchete da nossa primeira página: cidades produtoras unidas na defesa dos royalties do petróleo. Prefeitos de diversos municípios consolidam frente para a manutenção das regras atuais. Está na página 17. E aqui no nosso texto legenda: a volta triunfal do Rio de Janeiro como capital da moda. É o Rio Fashion Week. E, gente, eu vou falar para vocês, quando eu vi esse texto legenda aqui falando do Rio Fashion Week, que vai até o dia 18, lá no Pier Mauá, eu lembrei de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade, é um polo. Tem vários polos, né? Polo gastronômico, turístico, mas também um polo de moda. E Petrópolis perdeu tanto ao longo dos anos, principalmente em relação ali à Rua Teresa, né? Sendo engolida pelas blusinhas da China e tudo mais. Então, ver aqui sendo feito o Rio Fashion Week, tomara que Petrópolis esteja lá também nesse glamour de outrora, né? E esse é o destaque da nossa página 18. Mas vamos para as petropolitanas, para o Petropolitano, lá na página 22. Ver o que é destaque por lá? Gente, e fala de buraco. Olha só,
a matéria principal: chuva é justificativa para buracos em Petrópolis. Segundo o município, choveu 4 vezes mais neste verão. Ah, gente. Ai, gente, me poupe. Ou seja, então agora o asfalto, ele não é a prova de chuva. A gente sabe que quando o asfalto é ruim, realmente é isso que acontece. A chuva lava o asfalto quando o asfalto é ruim, mas não é possível que se faça, por exemplo, uma licitação para contratação de asfalto ruim, né? Pois é, a gente vai falar mais sobre esse assunto porque a gente tem uma reportagem completa e a gente tem falado muito sobre isso aqui, porque petropolitanos seguem convivendo com buracos nas ruas. Essa semana a gente deu, inclusive, no vivo do Gabriel Toledo, nosso repórter, ele falando ali de algumas áreas de Petrópolis que estava recebendo melhorias, de asfalto também. Mas, em muitas áreas, os petropolitanos seguem convivendo com os buracos nas ruas, reclamando das condições de trânsito, e em meio a esse cenário, a Prefeitura de Petrópolis chegou a abrir uma licitação de mais de 6.800.000 reais para reforçar a operação tapa-buraco, mas esse processo de licitação foi suspenso antes mesmo de acontecer. Vamos ver. Muito buraco, cara, muito buraco. Haja suspensão, né? Eu moro na Barão do Rio Branco, de lá para cá, se levar 6 meses com o carro acaba. É terrível. E os remendos não adiantam. Botam asfalto sempre, que não é um asfalto muito bom, só para inglês ver, e volta novamente com os buracos. O pregão eletrônico, marcado para a última terça-feira, dia 14, previa um investimento de aproximadamente R$ 6.862.000 reais para a operação tapa-buracos em Petrópolis, com um contrato válido por 1 ano. O objetivo era contratar uma empresa para executar serviços de manutenção viária com foco na operação tapa-buracos em ruas da cidade, conforme a demanda da Secretaria de Obras. A cidade está uma buraqueira danada na cidade toda, né? E isso afeta muito o ir e vir também, a mobilidade, né? Então a gente tem cobrado aí por parte da Prefeitura para que haja todo o processo de manutenção que tem que ser feito. A licitação foi suspensa no dia 13 de abril, após a Secretaria de Obras realizar alterações na planilha orçamentária. O contrato previu fornecimento e aplicação de 4.800 toneladas de sebuque, concreto betuminoso usinado a quente, além de 1.056 toneladas de PMF, material pré-misturado a frio, materiais usados na recuperação do asfalto. O CBUQ é mais resistente e indicado para reparos duradouros, enquanto o PMF é mais simples e aplicado de forma rápida, sendo comum em ações emergenciais, mas com menor durabilidade. Segundo o presidente da Comissão de Segurança Viária e Mobilidade Urbana de Petrópolis, o vereador Tiago Damasceno, os problemas dos buracos nas vias públicas não são recentes. Nesses últimos anos, uma piora nesse serviço de manutenção. A Prefeitura precisa correr atrás desse passivo, né, contratar uma força-tarefa para poder fazer logo um grande trabalho de tapa-buraco na cidade como um todo. Apesar da suspensão, a Prefeitura afirma que os serviços de manutenção viária continuam sendo realizados. Após o fim do verão, período mais chuvoso do ano, as ações foram intensificadas. Nas últimas semanas, 37 localidades receberam serviços de aplicação de asfalto. E quando chove piora mais ainda, né? Porque aí abre os buracos tudo de novo. Hoje, com essa quantidade de motos que tem aí, você às vezes vê um buraco, antes de desviar, você tem que olhar para o retrovisor para ver se vê uma moto, porque se tu desviar, a moto está te cortando. Igual aconteceu um tempo atrás em Itaipava, um cara de um motão lá caiu dentro de um buraco, bateu no poste e morreu. Entendeu? Então, assim, realmente é complicado. Você, por exemplo, hoje está claro, agora chovendo, você já não enxerga nada, você cai num buraco, o que você vai fazer?
As equipes passaram por 16 regiões, incluindo bairros como Centro, Itaipava, Quitandinha, Retiro e Correias. Ao longo do ano, cerca de 100 localidades já foram atendidas. Segundo a Prefeitura, o volume de chuva registrado neste verão foi 4 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, passando de 184 para 678 milímetros, o que agravou as condições das vias e aumentou a necessidade de reparos. Como a gente viu na matéria, tem asfaltos e asfaltos. Tem asfalto que é lavado quando vem a chuva forte e tem asfalto que não. Já que vai fazer uma licitação, tem que ser feita para um bom asfalto e que faça um serviço direito para que permaneça na cidade de Petrópolis. E segundo a prefeitura da cidade, a licitação foi suspensa temporariamente para ajustes no edital. Tomara que seja esse tipo de ajuste. E que esses ajustes já estão sendo finalizados e a concorrência será reaberta nos próximos dias. A gente volta aqui para o jornal, porque a gente está falando de trânsito e tudo mais. Aqui na nossa página 23, no Petropolitano, tem uma reportagem especial falando que moradores levam até 1h30 entre os distritos e mobilidade vira desafio, frota elevada, transporte público fragilizado e falta de planejamento efetivo. Realmente, quem precisa transitar entre o centro e os distritos, nossa, pega cada engarrafamento, é cada trânsito de deixar todo mundo assim de cabelo em pé, o pessoal sofre mesmo. Mas agora vamos para reportagens mais em âmbito nacional, porque olha só, gente, os casos de síndrome respiratória aguda grave cresceram em crianças menores de 2 anos de idade em 4 das 5 regiões do país. O levantamento se refere à semana epidemiológica 14 do boletim do Infogripe. De acordo com o boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz, vem sendo registrado um aumento das hospitalizações de crianças menores de 2 anos de idade por síndrome respiratória aguda grave. E a pesquisa aponta que o vírus sincial respiratório é o principal fator da elevação dos casos nessa faixa etária. O levantamento se refere à semana epidemiológica 14, que abrange o período entre 5 e 11 de abril. De acordo com o boletim, os casos graves por Covid-19 continuam em queda em todo o país, ao mesmo tempo desse aumento por conta do VSR. Com a situação em vista, a Fiocruz recomenda que gestantes a partir da 28ª semana tomem a vacina contra o vírus, para assim proteger seus bebês nos primeiros meses de vida. Com o aumento das hospitalizações por influenza A em diversos estados, a Fundação alerta que é fundamental que a população prioritária, que ainda não se vacinou, procure um posto de saúde o quanto antes para receber a dose anual da vacina e assim se proteger contra o vírus. E o governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de um salário mínimo de R$ 1.717 para o ano que vem, com aumento nominal de 5,92%. O valor consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027, enviado na última quarta-feira ao Congresso Nacional. O reajuste segue a projeção de 3,06% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, nos 12 meses encerrados em novembro, somado ao crescimento da economia em 2025. Esse cálculo, no entanto, está limitado ao crescimento de gastos de até 2,5% acima da inflação, conforme determina o arcabouço fiscal. O projeto também traz previsões para os próximos anos. O salário mínimo deve chegar a R$ 1.812 em 2028, R$ 1.913 em 2029 e R$ 2.020 em 2030. As projeções são preliminares e ainda serão revisadas nos próximos projetos da LDO. Em 2023, o salário mínimo voltou a ser corrigido pelo INPC do ano anterior, somado ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos antes. Essa regra já havia sido utilizada entre 2006 e 2019. Por esse critério, o aumento seria de 2,3% acima do INPC. No entanto, o pacote de corte de gastos aprovado no fim de 2024 passou a limitar esse crescimento. Com a inclusão do salário mínimo no arcabouço fiscal, o crescimento real dos gastos fica entre 0,6% e 2,5% acima da inflação.
Como o crescimento de 2,3% do PIB está abaixo desse teto, a expansão da economia em 2025 poderá ser aplicada no cálculo do reajuste. E num dia de cautela no mercado financeiro, a Bolsa de Valores interrompeu uma sequência alta e teve leve queda. O dólar ficou praticamente estável, permanecendo abaixo dos R$ 5,00. Na falta de novos sinais no cenário externo, investidores venderam ações para embolsar lucros recentes, enquanto o petróleo teve sensação volátil e fechou perto da estabilidade. Após 11 pregões consecutivos de alta, o Ibovespa caiu 0,46% aos 197.738 pontos, interrompendo uma sequência de recordes no ano. Ainda assim, o índice conseguiu se manter acima dos 197 mil pontos. O movimento foi influenciado por realização de lucros, mas perdas foram limitadas pelo desempenho de ações de grande peso. Nesta semana, o índice ainda acumula leve alta, de 0,21%. E a Bolsa Brasileira sobe 5,48% no mês e 22,72% em 2026. Entre os fatores domésticos, dados de inflação mais fortes reforçaram a percepção de juros elevados por mais tempo, o que reduz o interesse por ações. Por outro lado, a diferença de juros entre o Brasil e economias avançadas continua atraindo investidores estrangeiros para o país. E olha só, a Receita Federal informou que já recebeu mais de 11 milhões de declarações do imposto de renda em todo o país. Os dados são até o dia 13 de abril e, segundo o órgão, mais de 60% das declarações foram feitas no modelo pré-preenchido. Um número representa um recorde na velocidade de entrega em relação aos anos anteriores. A Receita Federal informou ainda que a grande maioria dos contribuintes não está na malha fina. Segundo o órgão, existe um processo normal de retenções no início da campanha, enquanto as informações são ajustadas, confirmadas e, quando necessário, retificadas, tanto pelos contribuintes quanto pelas fontes pagadoras. A Receita destacou que a malha fina não é uma punição, mas sim uma etapa de conferência das informações. Os dados também mostram uma redução progressiva nas retenções. Até o dia 5 de abril, o percentual de declarações retidas em malha era de 11,22%, caindo para 8,15% no dia 13 de abril. No mesmo período do ano passado, esse percentual era de 8,21%. A Receita Federal informou ainda que já está em contato direto com empregadores que concentram contribuintes retidos em malha, orientando que as correções sejam feitas o mais rápido possível. Segundo o órgão, assim que as informações são ajustadas pelas fontes pagadoras, as declarações são reprocessadas automaticamente, permitindo a liberação das retenções sem necessidade de nova ação do contribuinte. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vai ver as notícias do esporte e muito mais. Até já! Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas.
que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De Defesa do Consumidor e o Procon RJ realizaram na última terça-feira uma operação integrada para coibir irregularidades em serviços ligados à saúde e bem-estar. As ações aconteceram em Magé, na Baixada Fluminense, e em academias da capital após denúncias encaminhadas por conselhos profissionais. Em Magé, uma clínica foi interditada depois que fiscais constataram a ausência de responsável técnico, que é uma das exigências obrigatórias para o funcionamento. Durante a ação, também foi verificado que a responsável pelo local não tinha registro profissional ativo e, por isso, foi levada para a Delegacia de Crimes contra o Consumidor. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e do Conselho Regional de Biomedicina. Já na capital, a fiscalização também encontrou problemas graves em uma academia na Tijuca. Parte do espaço foi interditada por falta de profissionais habilitados, o que coloca em risco a segurança dos alunos. Além disso, os agentes identificaram falhas de acessibilidade e a oferta de alimentos vencidos para os consumidores. Cerca de 10 quilos de produtos foram descartados. Os estabelecimentos terão que comprovar a regularização para voltar a funcionar. Segundo o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, a fiscalização será permanente e cada vez mais rigorosa para garantir segurança, qualidade e respeito às normas. Falar sobre esporte, porque a Prefeitura de Petrópolis fechou uma parceria com a NFL Brasil para levar o flag football para as escolas da rede municipal. A ação integra o plano de expansão da
NFL no Brasil e amplia a presença da Liga no estado do Rio de Janeiro. Vamos conferir. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, 34 professores participaram de uma capacitação no Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, em Itaipava. Segundo o secretário de Esporte, Leandro Cronenberger, a parceria surgiu através de uma procura da NFL Brasil por um município que pudesse desenvolver o flag football dentro das escolas. Para que aumentasse o número de praticantes e aumentasse o número de pessoas prestigiando e acompanhando a modalidade dentro do Brasil, que vem crescendo realmente no país como um todo. Então, a partir dali, nós tivemos esse combinado e a parceria se iniciou através da nossa Secretaria de Educação. O responsável pela pasta destacou que, com a modalidade ganhando volume em Petrópolis, após a parceria para a rede pública, é possível que o flag football chegue a toda a população da cidade. De acordo com o secretário, o esporte pode levar diversos benefícios para os alunos. Primeiro, imediatamente, a prática da atividade física, né? E, além dessa, todos aqueles valores que são agregados, né? Cumprimento de regras, formação do atleta de forma corporal, é uma modalidade que você precisa também de pernas e braços. Cronenberger ainda faz um comparativo desta nova modalidade com o futebol. Que às vezes você pega o futebol, claro que você tem o uso o futebol nosso aqui, que você às vezes usa mais as pernas. O braço ele é mais na movimentação. No flag, não. Você tem que receber a bola ela é agarrada no braço, você tem que puxar o flag. Então, de uma forma completa, o desenvolvimento corporal também dos nossos alunos. A parceria prevê a implementação do programa NFL Flag em 31 unidades da rede, com alcance de cerca de 1.800 alunos ao longo do ano. A NFL vai ser responsável pelo suporte técnico, formação contínua e envio de materiais. A ação integra o plano de expansão da NFL no Brasil e amplia a presença da Liga no estado do Rio de Janeiro. O programa já alcançou mais de 10 mil crianças, 200 escolas e quase 400 professores capacitados nos últimos anos, em cooperação com a Confederação Brasileira de Futebol Americano. Apesar disso, existem algumas diferenças entre o futebol americano e o flag football. O flag football, ele por não ter o contato físico e por você ter a questão de ter que puxar os flags, né, que são as fitas que ficam na cintura, colado à cintura ao lado das pernas, faz com que os alunos eles tenham aquela diversidade e também a visão de uma modalidade diferenciada. O flag football integra o programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, marcando a estreia da modalidade no evento. A prática ocorre em mais de 100 países, com cerca de 20 milhões de participantes. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em diversos esportes, dando destaque ao surf, ao basquete e, é claro, para o futebol. Nós começamos a nossa edição em solo europeu. Isso porque os dois confrontos da fase de semifinal da Liga dos Campeões da Europa estão definidos. De um lado da chave, o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid com um placar agregado de 6-4, que agora vai enfrentar o PSG, que eliminou o Liverpool aplicando um notório 4-0. E no outro confronto, o Arsenal vai jogar contra o Atlético de Madrid. Para chegar na semi, os ingleses eliminaram o Sporting de Portugal em um magro 1-0. E os espanhóis eliminaram o Barcelona por 3-2. Hugo, com certeza a gente tem que destacar aqui as duas partidas, primeiramente, é claro, de Real Madrid contra o Bayern de Munique, que foram dois jogaços. É verdade, Toledo, dois jogaços e sem dúvida nenhuma o melhor confronto dessa fase de quartas de final. E assim, todas as expectativas que a gente tinha, que eram bem altas, foram cumpridas e, se bobear, Toledo, até mesmo superadas. Exatamente, esse segundo jogo foi algo inacreditável e só deu para concluir que o Bayern de Munique é com certeza um dos melhores times dessa temporada, principalmente na Europa. Exatamente, Toledo, a gente tem que destacar isso. Realmente o Bayern de Munique está superando muitas expectativas do futebol que eles podem jogar. A gente, é claro, destaca que é um elenco muito estrelado, mas ainda assim todos os jogadores estão se potencializando, estão jogando mais do que todo mundo esperava. E assim, foi um jogo que tivemos muitas reviravoltas, né? Porque o Bayern de Munique chegou com uma vantagem por
tinha nesse jogo, né, que tinha ganhado de 2-1 primeiro, e falaram, nossa, agora o Bayern de Munique vai tentar segurar um pouco o resultado, como é que vai ser esse jogo, jogando em casa. Só que aí com 30 segundos de jogo, a gente tem uma falha do Neuer, né, o goleiro que é referência mundial, e o Real Madrid abre o placar. E depois, tudo acontece, o Bayern de Munique logo depois empata, aí o Real Madrid faz mais um gol. Teve um golaço de falta do Arda Güler. Foi um jogo muito bom dele, inclusive fez 2 gols, parecia ser o nome da partida, mas foi substituído. Exatamente, foi substituído, principalmente depois do último revés, né? Que aí realmente o jogo estava muito bom, muito disputado, estava se encaminhando inclusive para a prorrogação. Só que aí a gente tem uma polêmica de arbitragem, polêmicas também acontecem lá na Europa, que foi a expulsão do Camavinga, não é mesmo, Toledo? Exatamente, essa é um pouco mais contestável do que a gente comenta aqui, normalmente aqui o que a gente comenta do brasileiro, das competições da Conmebol, são lances mais claros que dá pra ver que errou. Esse tem claro, pode ter mais algumas controvérsias, mas foi apenas a segunda falta do Camavinga no jogo, ele tinha acabado de entrar, tomou o cartão, o primeiro cartão amarelo foi realmente muito justo, acabou com o contra-ataque do Bayern de Munique, depois ele faz a falta, não era um lance claro de contra-ataque para o Bayern de Munique, estava antes do meio de campo e ele foi expulso com o segundo amarelo. Exatamente, nesse momento o jogo estava 3-2 para o Real Madrid e depois daquilo dali o time se desequilibrou e aí o Bayern de Munique teve as suas chances, só precisava empatar, mas ainda conseguiu virar a partida, com 2 golaços, né, Toledo? Primeiro do Luiz Dias, um belíssimo gol, e por fim o Olise, que está jogando muito, um dos principais jogadores do mundo nessa temporada. Eu vou te falar que no gol ali do Luiz Dias, eu acho que faltou justamente alguém na marcação, que provavelmente seria o Camavinga. Exatamente. E nos outros confrontos, é claro, nós também tivemos boas partidas, tirando o Sporting Arsenal, que esse dali até destoou realmente, um jogo muito abaixo do esperado. Do lado do PSG e Liverpool, a gente teve, é claro, um domínio muito grande do PSG nas 2 partidas. O Liverpool está em uma fase desde o início da temporada e não conseguiu superar. Mas foram confrontos bons, pelo menos, exatamente. de se assistir. E o PSG é sempre bom de ver jogando, né? Porque a gente sempre destaca isso. O time joga muito bem e joga de um jeito um pouco diferente do que o futebol tradicional. E por fim, a gente também teve um outro ótimo confronto, que foi entre Barcelona e Atlético de Madrid. O Barcelona, que eu diria que jogou melhor nos 2 jogos, mas a proposta do Atlético de Madrid foi perfeita nas 2 vezes, conseguiu ser superior no que se propôs e conseguiu sair dessa classificação. Classificação muito condicionada pelos zagueiros do Barcelona, né, Toledo? Que foram expulsos cada um em um jogo. Exatamente, fizeram muita falta e é claro, tem que ter algum destaque, é claro, no Atlético de Madrid. Eu acho que o destaque principal é o Diego Simeone com essa filosofia dele, que se não fosse ele, provavelmente eu acho que não ia classificar. Afinal, os jogadores do Barcelona são muito superiores, eu pelo menos acho, em relação aos jogadores do Atlético de Madrid. Mas os jogadores do Atlético de Madrid que se destacaram, na minha opinião, Griezmann e Marcos Llorente, que no segundo jogo principalmente fizeram 2 ótimas partidas. Exatamente, Toledo. E até falando sobre o próprio Simeone, a gente precisa destacar que ele sempre foi tido como aquele técnico retranqueiro, técnico que não deixava o jogo acontecer. Só que o Atlético de Madrid dessa temporada é um pouco diferente, porque ele joga com a linha um pouco mais baixa, realmente joga mais recuado. Só que é um time muito mortal no contra-ataque. Então não é só que ele não joga, ele joga de um jeito um pouco diferente. E do outro lado propõe de outro modo, né? Exatamente. E do outro lado a gente tinha o Barcelona, que era todo mundo no ataque o tempo todo. E o destaque principal dos 2 jogos do Barcelona é, sem dúvida nenhuma, o Lamine Yamal, que é uma coisa assustadora de ver jogando, principalmente pensando que ele está usando a camisa 10, que era do Messi até pouco tempo atrás. Tem apenas 18 anos. Tem apenas 18 anos. Então, a gente ainda vai ver muito Lamine Yamal brilhando em muitas competições. Ainda no futebol internacional, mas agora aqui na América do Sul, os times cariocas não vêm tendo vida fácil na Copa Sul-Americana e na Libertadores. Nesta terça-feira, o Vasco perdeu para o Audax italiano do Chile de virada por 2-1. O gol brasileiro desse jogo, que teve um juiz como principal protagonista, foi marcado para o Brenner pelo Vasco. Toledo, a gente tem que destacar aqui, foi mais um jogo do Vasco muito ruim. Um jogo, é claro, jogando com um time reserva, mas jogando em casa, porém que teve algumas condições muito bizarras, não é mesmo? Exatamente, eu acho que mesmo, claro, o Vasco estava com um time reserva, mas o time do Audax italiano era bem mais desqualificado do que o time reserva do Vasco. Eu acho que o Vasco tinha total obrigação de ter ganhado esse jogo. Eu também acho, Toledo. O Vasco, inclusive, vai para o intervalo ganhando a partida. O time do Audax estava sendo superior no início da partida, estava fazendo muita pressão,
mas ainda assim eles estavam pecando justamente por conta dessa falta de qualidade. Só que aí o Vasco consegue ir para o intervalo ganhando, mas já com um jogador a menos. Porque o JP, ele fez uma falta ali no início do jogo, ele tentou chutar a bola acabou acertando a canela do jogador. O juiz foi pro VAR e acabou dando cartão amarelo para ele. Um lance um pouco estranho, inclusive. E depois ele é expulso ainda no primeiro tempo, depois de sofrer uma falta. Ele leva um pisão do jogador do Audax, só que o juiz entende como falta dele e ele é expulso. Aí na segunda etapa, no meio de várias bizarrices da arbitragem, não dando cartões amarelos para o time do Audax, a gente tem mais uma polêmica. O Vasco sofre um empate num erro de defesa, que o Lucas Freitas, tem 2 jogadores do Vasco contra um jogador do Audax e eles conseguem perder a bola, aí o Audax consegue empatar. E depois, já se encaminhando ali pro finalzinho da partida, a gente tem o lance que o zagueiro Cuesta, ele falha na marcação do jogador do Audax e ele abraça o jogador. Mais um erro individual atrapalhando o Vasco, né? Exatamente, mais um erro individual. Ele abraça o jogador do Audax e ali é pênalti. O problema dessa questão não é a marcação do pênalti, o pênalti é justo. O problema é que ele foi expulso com cartão vermelho direto. E na regra do futebol, tirando amarelo. Se ele tivesse defendido a bola ou agredido, ele não podia tomar o cartão vermelho. Exatamente. A regra diz que seria punição dupla, né, mesmo, Hugo? Seria, por exemplo, ou fez uma falta na entrada da área, matando um possível gol, aí beleza, aí é para vermelho. Mas se é um pênalti, já tem a punição de ser um pênalti, que, claro, o atacante tem muita vantagem, né? Exatamente. Aí o Audax consegue virar o jogo e o jogo termina assim mesmo com 2-1. E ainda assim, com 9 jogadores em campo, o Vasco quase empatou algumas vezes. Então realmente principalmente esse final de jogo mostra que foi mais incompetência do Vasco do que competência do Audax. E o Vasco não é o único que se complicou jogando em casa. Pela Libertadores, na noite desta quarta-feira, o Fluminense repetiu o roteiro do Cruz Maltino e perdeu para o Independente Rivadavia pelo mesmo 2-1. O gol dessa partida foi de Guilherme Arana. O Vasco e Fluminense ali nas competições sul-americanas estão com resultados iguais e com roteiros muito parecidos em todos os jogos. Exatamente, a gente destaca que são 2 times marcados por muita competência nessas competições, principalmente nesse momento. E realmente a situação está ficando complicada para os 2. O Vasco pelo menos está na Sul-Americana jogando com o time reserva. O Fluminense já complica mais um pouco, porque os 2 jogos que foi primeiro um empate e agora essa derrota de virada também foram os 2 com o time titular. E ainda assim o time está se complicando. Exatamente. O Fluminense tem que melhorar, principalmente, é claro, na Libertadores. Claro, é uma competição muito difícil e não é fácil, tudo pode acontecer. Exatamente. Agora o time precisa ir bem nesses próximos jogos para, claro, buscar uma classificação, principalmente em primeiro lugar, que a gente sabe que faz tanta diferença nessa competição. E por fim, dos times que já jogaram, o Botafogo foi o único a ganhar. Voltando na Sula, o Glorioso superou o Racing por 3-2, com gols de Danilo, Arthur Cabral e Júnior Santos. Toledo, a gente destaca aqui que dos times que estavam jogando aqui do Rio, o Botafogo foi o que começou essa parte mais séria da temporada no momento mais conturbado. E é o time que está conseguindo ir melhor. Com certeza. E é claro, já estava certo que ia ter gol do Danilo nesse jogo, marcou mais uma vez e se mostrado um jogador muito importante para o Botafogo e, é claro, também para a seleção. Exatamente, cada vez mais ele carimba aquela vaguinha na seleção brasileira, tá jogando muito bem e mesmo sendo meio campista tá marcando muitos gols. É aquele jogador que joga um pouco mais recuado, mas aparece muito dentro da área e fez um gol, inclusive, bem no estilo daquele da seleção brasileira na última data FIFA. E olha, só para finalizar esse assunto do Botafogo, é muito importante lembrar que esses resultados, essas vitórias na Sul-Americana são muito importantes, já que para as oitavas só classifica o primeiro direto e são 2 jogos a menos a serem disputados se classificar em primeiro. E agora partindo para o mar, a Brazilian Storm segue forte na madrugada desta quinta-feira em Margaret River, na Austrália. Liderado por Gabriel Medina, o Brasil já tem 5 surfistas garantidos nas oitavas de final da etapa australiana da WSL, sendo eles, além de Medina, Samuel Pupo, Ítalo Ferreira, Iago Dora e João Chancer, e também Miguel Pupo, que conseguiu avançar. Agora indo para o basquete, o brasileiro Gui Santos
foi um dos destaques na vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Clippers por 126-121 na noite desta quarta-feira no play-in da Conferência Oeste da NBA. Com a atuação completa, o ala terminou o jogo com 20 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, sendo uma peça importante na reação da equipe na reta final da partida. Turito, nós podemos destacar aqui que é muito bom ver esses resultados, tanto na NBA quanto na WSL. A gente, é claro, tem uma cultura maior da WSL, os surfistas brasileiros criaram essa Brazilian Storm, né, que já vem há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, exatamente, faz uma década que os brasileiros vêm se destacar do mundo, muito sendo de campeões mundiais, mas na NBA aí a situação é um pouco diferente, porque é um esporte um pouco menos acessível, principalmente levando em consideração que a NBA é a liga norte-americana mesmo de basquete. E o destaque é que o Gui Santos já está lá há alguns anos, muitas das vezes parecia que não ia vingar, mas está indo muito bem, está ganhando seu espaço lá no Golden State. Está sendo um jogador muito importante nessa temporada e ele está combatendo todas essas controvérsias que todo mundo tinha com ele, né? Afinal, ele era um jogador que não tinha começado tão bem, mas agora tem se destacado bastante. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã,
Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha só, gente, a campanha Leão Solidário já começou e os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa já estão aptos a receber doações diretamente pelo Imposto de Renda em Teresópolis. A iniciativa permite que os contribuintes de Teresópolis destinem parte do imposto já devido para projetos sociais, sem custo adicional, ajudando a transformar a vida de crianças, adolescentes e idosos. As doações podem ser feitas durante o preenchimento da declaração, ao selecionar a opção Doações diretamente na declaração, escolher Fundo Municipal e confirmar a operação. Mesmo quem já enviou a declaração ainda pode participar por meio da retificação até o dia 29 de maio. Além disso, as contribuições também podem ser realizadas ao longo de todo o ano. Nesse caso, o contribuinte deve procurar um dos conselhos responsáveis, efetuar a doação, solicitar o comprovante e utilizá-lo na declaração seguinte para garantir a redução do valor. Os recursos arrecadados são destinados ao financiamento de projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança, do adolescente e da pessoa idosa no município. A aplicação dos valores é acompanhada pelos conselhos, garantindo transparência e o direcionamento para ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população. E 2 cavalos que estavam soltos na rua, colocando em risco motoristas e pedestres, foram resgatados em Petrópolis, mais precisamente no bairro Cascatinha. Os animais corriam pela pista, podendo provocar acidentes. O resgate dos 2 cavalos nesta quarta-feira é resultado de uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, e da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a COBEA. Os animais foram levados para o curral da Prefeitura. Até o momento, o proprietário dos animais não foi identificado. A medida segue a legislação municipal que regulamenta a circulação de animais de grande porte em espaços públicos. A norma estabelece que os animais resgatados sejam encaminhados para o curral de apreensão do município, onde passam por uma quarentena, avaliação veterinária e exames obrigatórios, como os de anemia infecciosa equina, conforme determina a legislação estadual. Vale ressaltar que as denúncias de maus-tratos de risco envolvendo animais podem ser feitas pelo telefone da COBEA pelo número 24 2291 1505 ou pelo e-mail cobeia@petrópolis.rj.gov.br. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Olha só, gente, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa divulgou os dados dos atendimentos referentes ao mês de março de 2026. Os acidentes de trânsito seguem liderando os registros na unidade, com destaque para as ocorrências envolvendo motocicletas. Além disso, o hospital também atende casos de agressão, quedas e outros tipos de traumas. De acordo com o levantamento, março registrou 118 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 80 envolveram motocicletas, 36 carros e 2 foram atropelamentos. Os números reforçam que os acidentes com motos continuam sendo a principal causa de entrada na sala de trauma. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos segue sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A rede pública concentra a maior parte dos casos, enquanto uma parcela menor é atendida por convênios. Esse cenário reflete a pressão sobre o sistema público de saúde. Em março, com o retorno da rotina após o carnaval e o aumento do fluxo nas ruas, a sala de trauma volta a registrar mais atendimentos, refletindo diretamente o movimento do trânsito em Petrópolis. Os números reforçam a necessidade de mais atenção e prudência de motoristas, motociclistas e pedestres no trânsito. Muita imprudência. Imprudência demais, as pessoas não respeitam mais nada, ninguém respeita ninguém, tá complicado o trânsito, cada vez pior. Então tá bem complicado.
E a polícia tem que ficar bem atenta aí em relação a pessoas que estão andando armadas, entendeu? Porque está muito perigoso. Então eu acho que a polícia tem que redobrar a atenção na vigilância em relação a esse pessoal que está andando armado, entendeu? Fazer uma vistoria melhor. Cada dia é pior. Muito perigoso. O pessoal tá passando em cima dos outros na faixa. Motores de ônibus também estão andando igual maluco. Esses pedestres atravessam também fora da faixa, o sinal aberto eles atravessam. Em comparação com fevereiro, março apresentou aumento nos atendimentos por acidentes de trânsito na sala de trauma. Foram 118 registros em março, contra 114 no mês anterior. O destaque segue para os acidentes com motocicletas, que também cresceram no período, passando de 75 para 80 casos. Já os acidentes com carros tiveram leve queda, enquanto os atropelamentos diminuíram. No acumulado de 2026, a unidade já registra 474 atendimentos, mantendo o alerta para os riscos no trânsito e a sobrecarga no sistema de saúde. E um homem foi preso após uma troca de tiros com agentes da Polícia Militar em Correias, Petrópolis, na noite da última quarta-feira. Junto do suspeito foi apreendida uma mochila com grande quantidade de drogas. Após levantamento de informações da polícia indicarem a atividade de tráfico de drogas na localidade conhecida como Serra da Noite, no bairro da Glória, em Correias, os agentes da Polícia Militar foram até o local, onde foram recebidos a tiros por um suspeito armado, situação que gerou um confronto na localidade. O autor dos disparos conseguiu fugir e, na sequência, outro suspeito tentou escapar com uma mochila, mas foi alcançado e detido. Com ele foram apreendidos 288 pinos de cocaína, 76 embalagens de crack, 126 tabletes de maconha, 37 sacolés de maconha, 19 recipientes de haxixe e 13 unidades de êxtase. Durante a abordagem dos policiais, o acusado confessou que atuava na venda de drogas na localidade há cerca de 2 meses. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, eu já adianto aqui que temos previsão de chuva para esta sexta-feira somente em 2 cidades da nossa região de cobertura. As outras cidades seguem a tendência dessa semana. Então vamos começar por Nova Friburgo, onde a sexta-feira será de sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, temos previsão de pancadas de chuva e os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens pela manhã. À noite, forma-se nevoeiro, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, o sextou será parecido. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens e os termômetros podem variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol. E assim como em Nova Friburgo, temos previsão de chuva pela manhã. As nuvens diminuem à tarde e à noite será de céu limpo, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Três Rios, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica limpo e os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o maior evento de churrasco da região serrana, o Salão BBQ, está chegando no Parque de Itaipava nesse fim de semana. E olha, o evento promete manter o sucesso das edições anteriores com inovações gastronômicas e uma estrutura projetada para receber famílias e fãs de uma boa comida. Com música ao vivo e atrações variadas, esse é um ponto de encontro para quem busca um ambiente descontraído e de alta qualidade.
E ainda em Petrópolis, o Domingueira Samba Choro, que celebra o Dia Nacional do Choro, chega na cervejaria Duas Torres nesse domingo, a partir das 2 horas da tarde. O evento reúne músicos do gênero e destaca a participação de Newton Uter, pandeirista de 91 anos, ex-Canarinhos de Petrópolis e último remanescente da segunda formação do Coral dos Meninos Cantores. A proposta é simples e poderosa: reunir pessoas em torno da música, deixando que o cavaquinho, o pandeiro e os sopros conduzam encontros, afetos e histórias compartilhadas. E agora, indo para Teresópolis, o Pedal Solidário do Autismo vai acontecer nesse domingo, às 8 horas da manhã, na Praça Olímpica. A ação tem o objetivo de unir ciclismo e conscientização, além de ser uma ótima oportunidade para pedalar com propósito. A inscrição é feita na hora, mediante 1 quilo de alimento não perecível. Já em Nova Friburgo, o maior festival de rock e heavy metal está de volta. O evento chega em sua 6ª edição, com uma estrutura impecável e, mais uma vez, reunindo grandes nomes do rock nacional e internacional. Os ingressos estão à venda no site Guichê Web, bem como mais informações. Então, a partir de 1 hora da tarde, no Nova Friburgo Country Club, que fica localizado na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, o encontro já está marcado. Em Paraíba do Sul, o Cebolas Cultural, conhecido por celebrar a história e a cultura local, chega na cidade nesse fim de semana, na praça principal. O evento oferece shows de forró, sertanejo, gastronomia e artesanato, prometendo 4 dias de festa. Entre as atrações estão DJ Feijão, Grupo Arte Manha do Samba, além de Tony Nascimento e Banda, e Claudinei, a potência do forró. Em Três Rios, o Festival de Comida Gigante chega nesse fim de semana no Horto Municipal. O evento, que tem entrada gratuita, é pensado para toda a família, com muita comida, diversão e aquele clima que já é marca registrada. E tem mais, shows todos os dias para deixar a experiência gastronômica completa. E agora é simples, chama a galera, chega com fome e aproveita. E voltando para Petrópolis, o espetáculo Carmen Cia de dança Tiago Soares chega ao Teatro Imperial nesse sábado. A obra flerta com o enredo original sob a ótica da força, da coragem e da autonomia da mulher livre, trazendo um olhar atual sobre a representatividade feminina em cena. No palco, o espetáculo constrói uma linguagem própria ao fundir danças urbanas populares e o neoclássico, criando um vocabulário coreográfico diverso, intenso e contemporâneo. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 80 no site ingressodigital.com. E ainda em Petrópolis, o Cinemax Bauhaus destaca a estreia da saga Crepúsculo, com o filme Lua Nova, e também a pré-estreia Michael, na nova programação. A rede exibe ainda Super Mario Bros. Galaxy, o filme, e o drama, em sessões que vão até o dia 22 de abril. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta, trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E só para complementar, vocês viram aí na agenda que em Petrópolis tem a 2ª edição da Domingueira Samba Choro no domingo, dia 19 de abril. E as fotos que vocês viram, o crédito dessas fotos é de Dudu Belotti. E a gente fica por aqui, um ótimo fim de semana para você. Amanhã tem um resumo das principais notícias da semana e eu te vejo novamente ao vivo às 7h30 da manhã. E é claro, eu espero você. Tchau!
A TV do Correio da Manhã.